O SAV dá continuidade à programação especial para a festa de São Fidélis. Hoje, 19 de abril, Dia do Indígena e 171 anos da emancipação político-administrativa de São Fidélis. Fique agora com os especiais, os primeiros fidelenses e as visitas do imperador. Penuari, gratidão por vocês estarem aqui, por eu estar aqui, podendo ofertar para vocês um pouco da nossa história. Eu sou Opetar Inhamaruri, Uri Coroados. Eu estou aqui na região de São Fidélis, porque meus pais foram daqui, não estão mais aqui, né? Estão nas estrelas, mas nós somos originários de São Fidélis. E justamente nesse solo aqui é onde a minha mãe muitas das vezes brincou nessas árvores, minha tia, meus avós, nossos ancestrais todos são dessa terra aqui. Então eu estou aqui para falar um pouquinho de você, um pouquinho de nós para vocês. O nosso povo Puri, ele habita toda a região sudeste do Brasil. Ou seja, a região sudeste é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o Espírito Santo. O nosso povo era nômade e rodeava toda essa região. Eram agricultores, mas agricultores naturais, não como, né, o agricultor que veio da Europa. Porque o nosso povo, ele não cavava, ele não tratava a terra, porque a terra já era fértil, em função da natureza ser também abundante. Então o nosso povo colhia os frutos, comia e pegava aquelas sementes e colocava na terra novamente para ela germinar. Depois que terminava todo o alimento daquele lugar onde eles ficavam, eles partiam para outros onde tinha alimento. E assim eles iam fazendo e retornando lá na frente para o mesmo local onde ele havia plantado. Então eles eram esse tipo de agricultor. E o nosso povo, ele plantava em função da lua, né? Conheciam todos os animais, fazia seus rituais, as cantorias, o ritual do milho sagrado nós tínhamos também. E a nossa cultura, ela foi desaparecendo em função da invasão do Rio de Janeiro e principalmente aqui na região de São Fidélis. Quando os europeus chegaram aqui na região de São Fidélis, o nosso povo já habitava. E habitava não só como habitam. E os mais velhos que aqui estão, eles não se autodeclaram indígena porque o próprio sistema vem negligenciando a presença do nosso povo aqui. Porque eles ainda têm aquela ideia de que o indígena, ele tem que usar cocá, ele tem que usar arco e flecha, ele tem que estar na mata, e não é, o contexto atual não é esse. Essa história foi lá em 1828, no século XVIII, XIX. Então, hoje, nos dias de hoje, com a evolução que teve, né, as nossas terras aqui, então, nosso povo está dentro da zona rural, da zona urbana e nas grandes cidades, tudo espalhado. E nós não fomos reconhecidos pela FUNAI na época, e nosso povo foi dado como extinto, porque o nosso povo, ele fugiu da escravidão. Alguns foram escravizados ainda lá no século XVIII por 15 anos. Foram obrigados a construir as cidades, né, as fazendas, as igrejas. Então eles foram obrigados e ali eles eram batizados e com o batismo trocavam o nome indígena para o nome português. E justamente aquele nome português era justamente o dono desses escravos indígenas. Então eles herdavam o sobrenome daquele fazendeiro, daquele latifundiário, daquele colonizador da época, né, o qual eles tinham sido capturados. Então nada foi assim, como vou dizer, de boa vontade. Eles eram obrigados. Como tem várias figuras de Blair, né,
que o indígena ele era amarrado no laço e puxado, né, pelos capanga, e as crianças agarradas ali na cintura da mãe, sendo puxada também. As crianças eram vendidas, as mulheres eram usadas para serviço doméstico e os homens para trabalhar na roça. Aqueles que negavam a trabalhar na roça, eles eram mortos, né? Muito do nosso povo era pendurado de cabeça para baixo porque não queria obedecer às ordens dos fazendeiros que invadiram as terras indígenas aqui na região. Não só nessa região, mas como todo o Rio de Janeiro foi invadido. A Bahia começou na Bahia, no mundo todo a escravidão era feita por esses colonizadores. O branco, ele não deixa de ser branco. O negro, ele não deixa de ser negro. E o indígena, por que o indígena deixou de ser indígena? Nós continuamos sendo indígena, estejamos com trajes a caráter, como não, como roupa comum de todo cidadão, porque nós temos essa liberdade, né, de estarmos do jeito que nós quisermos. E não deixarmos de ser indígena, porque a cultura está dentro do nosso sangue, a nossa ancestralidade, e com isso o sangue, mesmo o sistema querendo negar a nossa cultura, né, mesmo o sistema querendo acabar conosco, a força da ancestralidade, a energia nos faz ressurgir. Então nós somos povos resistentes, ressurgentes, estamos aqui e estamos em toda a região sudeste e até em outros estados brasileiros, lutando pela nossa cultura, trabalhando a ancestralidade e resgatando tudo aquilo que nos foi roubado com a invasão dos nossos territórios. A nossa língua está sendo trazida de volta. Tenua rido, cora de eputê, boratue, ambomarue, agina, ambote maruxê, romanotue, romanólogue. Estamos aqui de novo, povo vivo e ressurgente de resistência. Ho, bugre, ho, bugre, Itanaji, Itanaji, Guaxantiê, 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 Arracanjana, Machetcheneba, Machetcheneba, ho, bugre, Itanaji, Itanaji, Guaxantiê, 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 Arracanjana, Machetcheneba, Machetcheneba. Meu cora de eputê. Roxo. Tenua ri.